Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Hoje é terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025 e hoje nós vamos falar sobre a aviação no Brasil. Em 2024, o setor de transporte aéreo brasileiro passou por mudanças regulatórias importantes, com foco na segurança e na conformidade das operações, e trouxe iniciativas voltadas à sustentabilidade e à inovação na aviação civil. Claro que sobre os acidentes, em 2024 foram registrados 175 sinistros em todo o Brasil, de acordo com dados do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos ligados à Força Aérea Brasileira, a FAB. Em 2025, um mês e meio do ano, o Brasil registrou 26 acidentes aeronáuticos. Tirando o elevador, gente, o meio de transporte mais seguro do mundo ainda é o avião. E para falar sobre essa segurança, nós recebemos hoje, ao vivo, aqui no Estúdio Câmara, o piloto de táxi aéreo e helicóptero especialista em segurança de voo, Francisco Carlos Miralles, e também o especialista da CENIPA, Mário Coimbra. Daqui a pouquinho, então, nossos entrevistados ao vivo com você, respondendo as suas perguntas, conversando com a gente, falando sobre a tecnologia do avião, considerado um transporte mais seguro do mundo, tirando o elevador, né? Então, você tem aí a sua pergunta sobre transporte aéreo? Manda pra gente, o WhatsApp tá na tela, 19978293736. Manda pra gente, QR Code tá aí também, então você entra em contato direto com a nossa produção e daqui a pouquinho os nossos entrevistados respondendo sua pergunta, conversando com você sobre a aviação, né? Tem gente que é apaixonado pela aviação, então se você tem a oportunidade agora de fazer a sua pergunta, é só mandar pra gente. Vamos atualizar as notícias porque tem notícia do CEPAT na tela. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas abre 386 vagas para aprendizes e estagiários, tá? É o CEPAT, olha só na tela para você, o CEPAT é o Centro Público de Apoio ao Trabalhador, está com vagas, 386 vagas abertas para aprendizes e estagiários. O processo seletivo será amanhã, quarta-feira, no CEPAT, no centro. Atenção para o horário das 9 da manhã até as 2 da tarde. São 167 vagas para aprendizes e 219 vagas para estagiários. A oferta de vagas para aprendizes segue a legislação e será voltada para pessoas de 14 a 24 anos. O prazo de contrato é de até 2 anos e algumas empresas exigem que o jovem tenha no mínimo 18 anos, tá? Para estágio, as vagas estão distribuídas entre as áreas de comércio exterior, administração, direito, análise de sistemas, pedagogia, educação física, na saúde e também publicidade, propaganda, contabilidade, enfermagem e engenharia civil. Neste caso, não há vínculo empregatício, tá? Mas os estagiários recebem bolsa estágio e vale transporte. A duração também é de no máximo 2 anos. Para mais informações, já sabe, é esse site que está na tela, cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. Vamos atualizar as notícias do Legislativo, porque os vereadores aprovaram em definitivo projeto de lei, aliás, que torna obrigatória a instalação de dispositivo anti-refluxo em ralos de hospitais, escolas e outros imóveis. Os vereadores de Campinas aprovaram em definitivo na noite de ontem, segunda-feira, em reunião ordinária, o projeto de lei do vereador Arnaldo Salvetti, que torna, então, obrigatório, né, o uso de dispositivo anti-refluxo, que é capaz de vedar a passagem de patógenos, gases, odores e animais pelos ralos de chão de diversos imóveis da cidade. A proposta agora segue para a sanção do prefeito, necessária para se tornar lei. A proposta estabelece que o dispositivo deverá ser instalado obrigatoriamente em escolas, hospitais, clínicas e outros estabelecimentos comerciais com acesso público. Também deverá ser utilização obrigatória em edifícios utilizados pela administração pública, ainda que de acesso restrito, em prédios residenciais com mais de 3 pavimentos e em estabelecimentos industriais em geral.
Caso seja sancionado pelo prefeito, tornando-se lei municipal, a não instalação do dispositivo anti-refluxo sujeitará aos infratores a advertência para regularização no prazo de 30 dias. Em caso de reincidência, será aplicada, então, uma multa de 200 unidades fiscais de Campinas, né? Equivalente aí a R$ 976,10, valores de hoje, tá bom, gente? E vamos lá para mais uma notícia, já os nossos entrevistados, tá? Fique com a gente porque essa notícia é uma notícia interessante, eu gosto de ver esse tipo de vídeo. Olha só, câmera, aliás, na Mata de Santa Genebra, registra a família de onças pardas. Isso mesmo, uma das armadilhas fotográficas instaladas pela equipe técnica da Mata de Santa Genebra, olha só que gracinha, administrada pela Fundação José Pedro de Oliveira, registrou a presença de uma onça parda acompanhada de seus 3 filhotes. Este já é o segundo registro da ninhada de onça parda na mata. As imagens foram capturadas no fim do ano passado. Essas oncinhas ficam sob os cuidados da mãe por cerca de 1 ano, quando estão prontas aí para seguir a sua jornada por conta própria, buscando um novo território para se estabelecer. Os machos não participam dos cuidados com os filhotes. Eles migram pelos territórios de diversas fêmeas para reprodução. Na Mata Santa Genebra, as armadilhas fotográficas instaladas pela equipe técnica têm registrado regularmente a presença de onças desde 2012, com registros de fêmeas e machos, né? Um vídeo bem legal que a gente gosta de ver, a preservação, os nossos bichinhos aí na Mata Santa Genebra. Agora, previsão do tempo. E aí, você conseguiu dormir essa noite? Puxou uma cobertinha? Teve ventilador? O que mais? O que você tem feito, né, para minimizar esse calor? Segundo a previsão do IMET, a semana será marcada por temperaturas acima dos 33 graus todos os dias, né? Olha só, para Campinas mínima 20, 20 da onde, né? Mas enfim, 20, máxima 35 e 35 também com sensação térmica aí de 40, né? Infelizmente nós estamos passando por uma situação muito delicada porque a gente precisa de muita hidratação. A recomendação médica é reforçar a hidratação e evitar também, gente, a exposição ao sol em horários de calor intenso, tá? Então, repetindo, Campinas mínima de 20, máxima de 35, protetor solar, muita água, roupa bem leve, tá? E hidratação é primordial nessa onda de calor. Vamos lá, WhatsApp na tela? Perguntas para os nossos entrevistados? Agora a gente segue falando sobre aviação, né? A aviação. Você gosta de aviação? Em 2024, a aviação brasileira registrou um aumento dos números de voos e passageiros transportados. 93,3 milhões de pessoas realizaram voos nacionais. O número de passageiros transportados no mercado doméstico aumentou 2,10% em relação a 2023. Mas você sabe como funciona o tráfego aéreo? Como é a preparação de um piloto, dos tripulantes e o motor do avião? Como funciona essa tecnologia? Para a gente entender um pouco mais sobre o mundo da aviação, nós convidamos o piloto de táxi aéreo e helicóptero especialista em segurança de voo, Francisco Carlos Miralles. Seja muito bem-vindo, Francisco. Satisfação em receber você aqui no Estúdio Câmara. Legal, satisfação é minha estar aqui também no programa. Maravilha. E claro que nós vamos conversar também com o Mário Coimbra, mais um convidado especial aqui do Estúdio Câmara de hoje. Ele é especialista CENIPA. Satisfação em receber você. Muito obrigado pelo convite, por estar a bordo com todos vocês. Olha Obrigado. aí que legal, né? Estar a bordo, estamos a bordo. Então, a gente inicia essa entrevista falando que conquistar os céus e voar como pássaros é um sonho antigo da humanidade, né? Se a gente olha na história, inúmeras são as lendas que flertam com a ideia de construir uma máquina de voar. Por outro lado, muitos são os que questionam a segurança dessa conquista. Então agora nós vamos conversar com os nossos entrevistados. Primeiro, nós precisamos entender o tráfego aéreo. Como funciona a malha aérea? As sinalizações, direcionamento de rotas, quem é que gere o tráfego aéreo? Porque a gente
vê o avião voando, mas a gente não tem ideia de como funciona lá em cima. Como que é o trânsito, né? Como que funciona? Eu gostaria que o Mário Coimbra respondesse para a gente como que funciona o trânsito lá no céu. Como é que é o tráfego aéreo? Olha, vamos fazer uma comparação com o nosso dia a dia na cidade. Uhum. Vamos imaginar que cada pessoa decidisse dirigir pelo lado direito e outra pessoa dirigir pelo lado esquerdo. Caos total. Se com todas as regras de trânsito no nosso dia a dia na cidade, nós temos graves problemas de acidentes, imagine no céu, aonde não tem semáforo, não tem guarda de trânsito, aonde os pilotos, eles têm uma máquina, aonde, no caso dos aviões, o Francisco poderá, por favor, depois abordar melhor. Uhum. Os pilotos voam, que a gente chama de IFR, ou seja, eles voam, a navegação é por instrumento, Sim. Então ele não vê nada. Na verdade, o piloto, ele inicia o procedimento para decolagem, decolou esses grandes aviões, ele está vendo a pista, ele está vendo ali, Mas e vai ganhando altitude. Chega em determinado momento, o piloto ele vai dizer assim, atenção tripulação, 10 mil pés. Significa que ele só está vendo as nuvens e ele continua ganhando altitude. E chega lá, 25, 29, 30 mil pés, e ele recebe uma determinação da torre de controle que ele deverá nivelar essa aeronave a tantos mil pés, por exemplo. Então imagine um profissional como o Francisco, que é instrutor e piloto. Sim. Ele vai ter o quê? Só o painel do avião. Ele não olha para fora mais. Então, nesse momento, a tripulação, piloto e copiloto, são profissionais extremamente responsáveis e focados e confiando naquele material, confiando no equipamento. Então, eu vou puxar, antes de norma, antes de determinações, a determinação começa dentro do coração e da mente desses homens e mulheres. Poxa vida. Qual é a... Só complementando, Sim, por favor. Uhum. Aí ele mantém lá nível de voo 26 mil pés, por exemplo. E ele tem que obedecer aquilo, porque aí, o Francisco vai complementar melhor, aí existe uma rota aérea, são rodovias aéreas, Sim. entre aspas, em que o avião ele vai naquela rota, naquela rodovia mesmo. Ele está indo daqui, vamos colocar aqui, Campinas, Manaus, vai por Brasília, Campinas, Brasília. Ele vai numa rota X. Só que tem um avião vindo de Brasília para Campinas. Exato. Ele tem que vir a tantos mil pés abaixo desse avião que está indo. Então, veja, aí eu passo para o Francisco para dar maiores detalhes. Então, existe a competência, a dedicação, o estudo, a disciplina do piloto e copiloto. Perfeito. Segundo, o controlador de espaço aéreo. Eles são os olhos dos pilotos, na verdade. Ele tem um painel onde ele identifica esse avião está saindo daqui, está indo para lá, esse helicóptero. Imagine a responsabilidade dessa pessoa, não pode piscar um segundo. Um erro de interpretação do controlador de espaço aéreo pode causar um acidente aeronáutico. Calma. E quando o piloto está na aproximação para o pouso? É uma outra dificuldade, porque aonde ele está pousando, imagine Congonhas, centenas e centenas de aviões pousando e decolando, pousando e decolando, pousando e decolando. Então, eu concluo essa parte dizendo o seguinte, que sim, a legislação do tráfego aéreo ela é extremamente rigorosa. Os aeronautas, pilotos, copilotos, comissários auxiliam também, a turma do controlador de espaço aéreo, eles trabalham em todos. Tem uma frase que é um mantra da filosofia da aviação, que a segurança de voo é uma responsabilidade de todos. Então todos estão trabalhando conjuntamente. E ele tem que ser extremamente obediente, extremamente responsável. Não há espaço para erros, não há espaço para brincadeira. Sim, né? sim. E aí passar para o nosso especialista aqui, que vai poder complementar melhor. Francisco, que impressionante. Ele falando,
eu fiquei imaginando, até por isso que eu te cortei, assim, porque Não, é emoção. Na verdade, assim, eu fiquei imaginando o Francisco nessa situação. Porque às vezes as pessoas, elas voam, mas elas não têm noção da complexidade que é pilotar uma máquina daquela, né? E aí, você me fala, depois ele não enxerga mais nada, então você com o pessoal do controle, né? E a máquina E o seu copiloto. Qual que é a sensação? Claro que agora você é experiente, mas assim, lá no início, sabe, qual que é a sensação? Não é um desespero, não, porque, poxa vida, eu me imagino lá, perdida no espaço aéreo, né? Não dá uma sensação de... A sensação inicial de voo por instrumento, o piloto que começa a voar por instrumento, ele sempre está associado ou amparado por um instrutor de voo. Sim. Até que ele consiga uma quantidade mínima de horas de experiência e que ele se sinta à vontade para conseguir realizar os voos com segurança. E é por isso das horas de experiência que são primordiais para a segurança do voo. Desde a formação, então, existem essas horas seguem um critério estabelecido pela ANAC, e após essas horas, mesmo após essas horas, existe todo um treinamento pelo tipo de equipamento que vai ser voado, pelo tipo de rota que vai ser voado, e mesmo assim, o piloto ele pode contar com auxílio de instrutores durante um bom tempo, até que ele se sinta com certeza confiante para realizar esse tipo de voo. Perfeito. Então, o piloto no início de formação, geralmente ele se apoia com amigos, com instrutores que conseguem levá-lo para esse tipo de voo com uma maior segurança. Então, numa função existe normalmente o comandante e o copiloto, ou o comandante e o instrutor, que vai ajudá-lo a desenvolver novos voos, né, e novas situações dos mais variados tipos de voo que ele pode fazer. Um dia muito bonito, um dia que um céu está tranquilo, ele tem uma certa habilidade para voar, e um dia que já tem um dia com mais tempestades, um dia com tempo ruim, como desviar, como passar. Tem que fazer um voo para o Chile. Então, como passar a cordilheira, por onde passar, quais são as técnicas que são utilizadas para cada parte do voo que ele vai cumprir. Poxa vida, Francisco, e quanto tempo faz que você está na aviação? Eu comecei na aviação em 2011, então mudei de profissão já um pouco mais tardio, mas geralmente o piloto vem de muito cedo. Então nós temos, hoje, a formação pode começar com 16 anos, a formação para piloto, e os pilotos geralmente vêm de muito cedo fazendo os seus cursos. Mas comecei em 2011 e foi muito mesmo. Hoje tenho mais de 5.000 horas de voo. Isso já é uma experiência, uma bagagem como instrutor. A gente consegue auxiliar os pilotos que estão no começo a virem realizar um voo com toda a segurança, com toda a técnica, com o que precisa fazer, para que a gente possa evitar todos os riscos durante o voo e realizar, como sempre, um voo seguro, um voo tranquilo. Muito bem. Mário, a gente percebe que essa questão da aviação, pessoas que adquirem aviões, isso tem crescido muito, né? Muita gente vai e compra um avião de pequeno porte e aí já quer fazer o transporte aéreo e tal. Eu gostaria que você falasse do risco, né? E da importância de se ter uma formação e também daquela questão de análise da máquina que você está comprando, né? Porque a pessoa, nós podemos acompanhar aí nas reportagens pessoas famosas, né, que chegam aí num patamar da vida que elas não querem mais andar de carro, ou até por conta da rapidez, elas se sentem, né, melhor comprando aí um avião particular, e aí compra esse avião e infelizmente às vezes acontecem acidentes, mas eu gostaria que você explicasse para a gente, né? Falasse desse crescimento da compra de aviões, se isso é algo que causa um pouquinho de preocupação, e também da experiência dessa pessoa que está comprando o avião, da expertise dela, de saber da máquina e também da contratação do piloto que vai fazer esse transporte. Eu vou iniciar respondendo a sua pergunta. Um acidente, ele tem 4 fases. Para qualquer acidente. A primeira fase é temor inicial. Segunda fase, confiança crescente. Terceira fase, abuso. E a última fase, acidente em si.
para qualquer acidente. Por exemplo, o sujeito não sabe nadar. Então, qual é o temor inicial? Ele tem medo de se afogar. Ele tem medo de um bicho buscá-lo e levá-lo para o fundo do mar. Temor inicial. Mas aí ele resolve, não, eu tenho que vencer esse medo, eu vou fazer um curso de natação e vou aprender a nadar. Aí olha aqui, ó, confiança crescente. Aí ele faz um curso de natação, começa a aprender e depois de 1 ano e meio ele está apto à natação. Aí ele vai fazer um curso de mergulho, ele já não tem mais aquele temor inicial. Só que aí entramos numa linha tênue e extremamente perigosa, que é o abuso. Então a pessoa, não, eu já sei, isso aqui eu não preciso, olha, tem certeza que você vai entrar nessa água? Ali tem uma corrente de retorno, não, mas eu sou muito habilitado nisso aí, eu já fiz várias provas de natação. Aí ele entra na terceira, que é o abuso, até chegar no acidente. Isso vale para tudo. Então você que está nos ouvindo, serve para tudo. A mamãe está fazendo um alimento lá no fogão, está fritando lá uma guloseima qualquer. Ela está fazendo o fogão, temperatura. Eu tenho medo de chegar perto do fogão porque eu fogo. E aí, não, isso aí não vai acontecer. Até o momento em que aquele óleo cai por cima da criança, queima a criança. Então, essas 4 fases de um acidente servem para tudo na nossa vida. Agora vamos para o lado da aviação. Antes de chegar na aviação, deixa eu chegar no automóvel. Vamos. O que acontece com o automóvel? Né? A pessoa já nasceu sabendo dirigir um automóvel? Provavelmente eu não conheço. Então veja, eu tenho um automóvel, eu tenho que colocar a chave, ligar, colocar no ponto morto, não é isso? Colocar o cinto. Aí eu tenho várias capacidades psicomotoras que eu ainda não desenvolvi. Eu uso as 2 mãos, eu uso os 2 pés, eu tenho que olhar para os 2 retrovisores, eu tenho que passar marcha, mas tem um carro do meu lado esquerdo, do lado direito, um caminhão atrás, o outro da frente. Olha aqui o temor inicial. Medo de dirigir, não é isso? Aí o sujeito vai lá, faz o exame de carteira de habilitação, treina, aí ele compra o automóvel. O que acontece quando ele compra o automóvel? Ele dirige todo dia. Se ele dirige todo dia, ele vai ganhando expertise e habilidade. Psicomotora e cognitiva. Aí chega no terceiro, qual é? O abuso. Acidente em si. E agora eu chego no nosso nível que interessa a todos, creio, que já entenderam a minha introdução. Perfeito. Um avião. Lindo, um helicóptero. Maravilhoso. Quanto é esse helicóptero? Não, 7 milhões. Não, eu vou comprar 2 desse aí. Eu tenho dinheiro para isso? Aí ele compra lá 2 helicópteros. O senhor não acha melhor a gente contratar um piloto que é experiente? Não, eu mesmo quero pilotar. Olha, o senhor tem que ter habilitação para isso. Eu vou tirar a habilitação. Aí ele cumpre todos os prazos ali. Eu estou falando de uma pessoa hipotética aqui, viu, gente? Perfeito, claro. Não vamos entender, qualquer semelhança, não tem nada disso, não. Aí, o sujeito que é um empresário, tem uma outra atividade, ele resolve decolar o helicóptero dele do jeito que ele quiser. Não vai funcionar. Porque no momento em que ele tira uma máquina do solo, ele tem uma interferência que ninguém nesse planeta consegue vencer, que são as forças da natureza. Uau, verdade. Então ele não vai vencer a gravidade, ele não vai vencer a física. Não consegue vencer a física? Uma máquina que está a 300, 400 km por hora, como é que ele freia isso lá em cima? E se ele resolve decolar um helicóptero que não navega em instrumento? Não, mas é rapidinho, é só daqui até ali naquela praia e eu vou pousar, mas olha, o tempo não está legal. Não, é coisa rápida. Não é rápido. Então, nesse momento, é onde ocorre o acidente. Lembra do último nível ali? O abuso e o acidente em si. Exatamente. Então, qual é a mensagem que eu deixo? Mas por que a aviação é o meio de transporte mais seguro? Já aproveito e respondo essa pergunta. Vamos lá. Porque requer elevado treinamento, elevada responsabilidade e elevado desempenho humano. Um senhor como esse que voa 5.000 horas de voo, indubitavelmente é um senhor extremamente responsável, disciplinado e de elevado controle emocional. Eu não posso, eu tenho que respeitar a natureza. Mas a temperatura, não, dá para ir, não tem como ir não.
Mas eu preciso ir, eu lamento, mas eu não vou ter como decolar porque eu não venço a força da natureza. Então a mensagem que eu deixo, a aviação ela é extremamente segura porque requer grande preparação. No momento em que o candidato ou a candidata chega nesse nível de preparação e obedece às leis, todas as leis, leis humanas e leis da natureza, não vou decolar. Mas a gente precisa, mas pelo estudo que eu tenho de meteorologia, pelo estudo que eu tenho da máquina, essa máquina não voa em condições não visuais, eu não tenho equipamentos para poder fazer tal determinada leitura, então eu vou ficar no chão. Não vai voltar vivo para casa. Francisco, você já passou por situações parecidas que você precisava decolar, mas que você teve que não vou decolar. Isso acontece e isso é um desafio para o comandante não se deixar levar pelas condições que são o motivo do voo. Por exemplo, tenho uma reunião e preciso ir, mas o tempo não está para o voo. Não, a gente tem vários índices ou vários tipos de observação de radares meteorológicos, de MITAR, de TAF, que a gente consegue analisar previamente se é possível realizar esse voo com segurança ou não. Isso versus a necessidade dos passageiros, do encontro, de uma reunião, de uma viagem. Então, o comandante tem que ficar nesse meio e tem que ter uma voz ativa para conseguir mostrar aos passageiros que não é possível realizar o voo naquele momento. É lógico que isso não é agradável nem para o passageiro, nem para o comandante. O comandante quer voar e o passageiro precisa. Porém, em algumas situações, tem que ser feitos os desvios, tem que ser feitas as alternativas, né? Quantas vezes o pessoal já fez algum voo e teve que alternar, né? Poxa, eu queria chegar em Campinas, mas acabei chegando no Rio. Exato. E aí tem todo um transporte de ônibus, porque a meteorologia não permitiu que naquele momento fosse realizado o tipo de voo. Então o comandante ele tem que ser muito incisivo. E como você fez a pergunta da parte da aviação de menor porte, né? A pessoa que for comprar um avião, por exemplo, tem uma fábrica de aviões aqui em Campinas, que é a Embraer, né, qual eu estou representando hoje, que fabrica esses aviões e é muito grande a quantidade de novos pilotos que conseguem suas máquinas, que fazem os voos dentro de todas as normas de segurança que são a mesma regra para o mundo todo e conseguem realizar os voos com segurança. Principalmente quando está o tempo bom. Quando está o tempo bom, quando está o céu azul, né? Esses são os melhores tempos que a gente brinca aqui, é o céu de brigadeiro, né? Ou cavoque, no termo da aviação. Isso. Esses dias são os dias mais propícios, mas mesmo num dia assim, o comandante ele não pode deixar ou omitir as responsabilidades dele quanto às vidas a bordo e às vidas das pessoas no solo. Né? Então ele tem que estar preparado para aquele voo. A preparação do comandante começa no dia anterior, do que ele vai comer. O horário que ele vai dormir. Uau, olha aí. Né? Ele se apresentar para o voo, ou ele vai estudar todas as possibilidades, qual o destino, qual o meu alternado, tem o combustível para abastecer lá. Lá, quando chega, os passageiros, como vão ser desembarcados, qual é o acesso. Então, a gente planeja muito antes de realizar o voo, para que, na hora que a gente realiza o voo, a gente só pense no voo. Não tem que planejar mais nada, e sim executar o que foi planejado previamente. Uma disciplina constante, né, Francisco? Daqui a pouquinho eu quero que você fale pra gente, a gente vai conversar sobre a questão da tecnologia, né? A diferença dos motores de, vamos lá, 15, 20 anos atrás para os motores de hoje, se a tecnologia ela tem vindo como aliada na segurança da aviação. Porque nós temos perguntas, o pessoal está participando com a gente, a nossa produção já avisou, então acho que dá para responder aí umas 4 perguntas, eu acho. Vamos lá, então? Vamos lá. Então vamos com as perguntas na tela. A gente já agradece você que está participando com a gente. Vamos lá. Carlos do São Marcos. O que acontece se um avião for atingido por um raio? Boa pergunta. Qual dos dois pode responder? O Francisco? Vamos lá, Francisco. Deve ter alguma. Sim, já aconteceu? Sim. Já passei por essa situação e está em voo, né? Em voo, quando o raio atinge a aeronave, o raio só passa pela aeronave. Pode ocasionar algum dano no sistema de navegação, que é muito sensível, e o raio, a descarga é muito forte. Perfeito. Mas no meu caso, quando eu tive esse, eu estava no litoral, fazendo o voo de Rio de Janeiro aqui para Campinas, e esse raio passou pela aeronave, e
além do clarão e do desconforto, Claro. a gente não teve nenhum dano na aeronave. Então, o raio, quando ele passa pela aeronave, ele só passa. Tá? Ele é conduzido pela fuselagem e passa pela aeronave sem nenhum problema, a não ser salvo algumas evidências de dano no equipamento que é muito sensível. Porém, no solo, aí sim pode ter problema. Geralmente, em um aeroporto, o avião em cima da pista é a parte mais alta. Se a torre possivelmente vai estar afastada, os hangares também. Então é muito fácil ele sofrer uma descarga elétrica num dia de mau tempo. Nesse caso, no chão, como ele vai passar toda essa energia para o chão, que é uma energia muito forte, a saída do raio da aeronave, então geralmente atinge na parte de cima e sai perto das rodas. Essa saída com certeza vai ter um dano maior em função da temperatura. Chega a fuselagem, abrir buraco em fuselagem, tem alguns problemas. Tá? Para os passageiros, não há problema. Isso sempre se dissipa pela fuselagem, mas não será possível voo. Como está no chão, o melhor a se fazer, se for atingido por um raio, é voltar para o hangar, pedir a inspeção criteriosa de um mecânico que possa avaliar para você as condições e recertificar a sua aeronave se pode seguir ou não para o voo que precisa ser feito. Perfeito, Francisco. Respondendo aos nossos telespectadores, agora 8h31, tem mais pergunta na tela. Vamos lá então. A Mariana do Cambuí. O piloto pode escolher a rota que deseja seguir no voo? E aí, como é que fica, Mário? Não. Não é assim que funciona. O piloto, tanto de helicóptero como de avião, ele tem um plano de voo. Sim. E ele informa esse plano de voo, vamos chamar assim, a autoridade que controla esse espaço aéreo. Então, vou puxar um pouco aqui para o helicóptero. Eu pousei, eu estou decolando de Manaus, e vou fazer um voo curto até Itacoatiara. Eu tenho que informar a torre qual o meu destino, e a torre, quando eu decolo a aeronave, a torre vai dizer: você deverá decolar tantos pés, navegue na proa tal, tal, tal. Lembra do controlador que eu disse? Perfeito. Ele vai dando a direção aonde eu posso ir. Porque muitas das vezes o Francisco está com uma emergência e ele vai ter prioridade, o controlador de voo vai dizer assim, por exemplo, 3003, a minha aeronave, você desvie na rota tal, agora baixe para 3.000 pés. Ciente, baixando para 3.000 pés. Então, o piloto, quando ele não é a bel prazer, como não é numa cidade, por exemplo, que ele possa fazer o que ele deseja, não. O que é importante a ser dito, em casos de emergências a bordo, a tripulação e o piloto, ele anuncia essa emergência e ele pede para ser decretado: olha, eu estou em estado de emergência, eu preciso de prioridade. Sim. Então eu estou levando o avião ou o helicóptero para tal ponto, num caso de emergência. Mas ele precisa comunicar também à autoridade que está controlando o voo. Muito bem, Mário. Obrigada por responder aos nossos telespectadores. Você pode mandar aí a sua pergunta, nós estamos aqui com especialistas em aviação. E se você tem dúvida, tem alguma curiosidade, aproveita agora que esse é o momento. A Fernanda do Taquaral. Existe escassez de pilotos no mercado? Seria uma boa carreira para seguir? Vamos lá, Francisco. Muito você bem. que trabalha, né, direto aí com táxi aéreo, como é que é esse mercado? Tem escassez e essa profissão é boa para a gente seguir? Muito bem. Vamos começar pela formação. Nos últimos anos, a gente estava falando disso até ontem, eu fui instrutor aqui no Aeroclube de Campinas, e nos últimos anos a gente percebe que vem decrescendo a quantidade de pilotos formados, principalmente pelo alto custo da formação. Sim. É muito caro. Né? Então, no passado a gente tinha mais incentivos, tinha mais clubes de voo que incentivavam o voo. A gente vê que isso está reduzindo cada vez mais. E o interesse também pela profissão não é tão difundido. Por exemplo, em alguns países como China, o pessoal não vê como uma boa profissão. Né? Por quê? Porque é uma profissão que demanda muito estudo, demanda muita dedicação. Então, financeiramente é uma profissão normal, já foi no passado muito bem remunerada, hoje é uma profissão normal que se equipara com uma função de engenheiro, Sim. né? Mas a formação em si do piloto é constante. O piloto vive
a fazer curso, vive estudando, todo ano um piloto comercial tem que demonstrar que está com a saúde em dia, né? Então nós passamos por tanto exames psicológicos, como psicotécnicos para desenvolver, quanto físicos da própria pessoa, e fora as revalidações e certificações que têm que ser feitas. Então, simuladores de voo, o piloto não tem descanso, ele está em constante treinamento para que ele se mantenha assim. Tanto que, se um piloto fica afastado de uma função, por exemplo, teve um problema, teve que operar, quebrou uma perna. Quando ele se recupera, os primeiros voos são assistidos com outro comandante, para que ele volte a fazer 3 meses, geralmente 3 meses após, ele faz um primeiro voo como duplo comando, para que ele volte a ter a proficiência que ele tinha e a confiança de fazer o que precisa ser feito. Que interessante esse nosso bate-papo, porque aqui nós estamos falando sobre a aviação de uma maneira diferente. Nós estamos abordando a aviação de uma maneira que as pessoas de casa geralmente não têm essa informação que a gente está repassando aqui, né? Quando se fala em avião, quando se fala em voo, vou voar, pronto, vai lá no aeroporto, embarca no avião e só quer saber de chegar rápido, cheguei, fim. Mas aqui nós estamos abordando, vamos falar da tecnologia, dos motores e também da formação e do dia a dia de quem está trafegando na malha aérea, né? E não sei se você sabia, mas lá em cima no céu é como um trânsito aqui embaixo, né? Então, os pilotos eles são direcionados e precisam seguir as rotas de acordo com as orientações de quem está na cabine de controle. E para isso é muito estudo, é algo assim de muita disciplina. Então é importante que você saiba como trabalha um piloto, né? Aquele cara que vai te levar de um lado para o outro aí tão rapidinho em um transporte considerado o segundo mais seguro do mundo, né? Só pede pro elevador, é isso mesmo? Isso mesmo. Você, nas suas palavras iniciais, você foi muito feliz numa colocação em que o ser humano ele já sonha em voar desde a mitologia lá de Dédalo e Ícaro e tal. Isso. Eu quero fazer uma colocação pelo viés humano. Perfeito. Nós seres humanos, né? Eu costumo dizer nas minhas aulas de CRM, Fatores Humanos, a nossa raça humana em si, o Homo sapiens sapiens, nós temos 300 mil anos. Se eu entrasse numa máquina do tempo, há 290 mil anos, eu ia encontrar um sujeito e uma sujeita parecida assim, falando um pouco diferente, mas organicamente, fisiologicamente, igual. E o nosso tempo de evolução foi muito, muito veloz. Concorda, não? Exato. 300 mil anos não é nada. 50 mil anos é nada perante o planeta, que tem 4,8 bilhões de anos. Sim. Nós começamos a voar com o nosso mineirinho em 1906, Alberto Santos Dumont. E em 1944 a gente estava decolando aeronaves de caça americana para lutar na Segunda Guerra Mundial, pilotos brasileiros pilotando aeronaves de caça americanas. Espera aí, de 1906 a 1944 é nada. É nada para pilotar um piloto de caça americano. Aí veja, então onde é que eu identifico a questão da aviação para os humanos? É algo inenarrável. Exato. Imagine um homem e uma mulher com a sua capacidade intelectual, cognitiva e psicomotora, estudando, aprendendo e decolando a máquina de dezenas, quiçá centenas de toneladas. E aquele homem e aquela mulher está controlando uma máquina criada por nós e fazendo aquilo que Ícaro e Dédalo quiseram na mitologia. Como se explica? Ou seja, eu digo, a capacidade humana de superar-se, de vencer-se e de controlar algo. E digo mais, imagine nesse momento, quantas aeronaves nesse momento estão decolando com centenas de pessoas a bordo. Exato. E uma pessoa, como Francisco, por exemplo, ou uma senhora, conduzindo vidas de centenas de pessoas, centenas de almas, que vão pousar e vão voltar para suas famílias. Então, eu acho que, isso é uma opinião pessoal,
isso mexe com o inconsciente daquela pessoa como um poder bom, um poder Sim. positivo, de poder controlar uma máquina, controlar, voar pelo vento, voar em grandes altitudes, entender a meteorologia, entender a natureza, vencer todos esses obstáculos. Então essa composição faz da profissão ser tão emocionante para nós. Tão admirado. É uma profissão que é normal, né? As pessoas querem um pouco mais de contato, Sim. querem perguntar. Então, às vezes, vem, né, em conversas, em qualquer lugar, na família, num churrasco, o termo aviação vem e se deixar, a gente só fala disso. Só fala disso. E a curiosidade das pessoas também, Sim, quando muito tem legal. alguém que tem expertise igual vocês e Sim. experiência de estar perguntando, é impressionante, porque a aviação é algo que todo mundo... Eu sou apaixonada pela aviação, eu acho maravilhoso isso que você acabou de falar. Tanto é que nós temos mais perguntas. O pessoal está assistindo e está perguntando. Então vamos lá, pessoal da produção, na tela pra gente, a pergunta da Larissa, da Nova Campinas. É uma pergunta que eu ia fazer logo mais, mas já vamos responder a pergunta da Larissa então. Como a inteligência artificial está sendo usada na aviação para aprimorar a segurança e a eficiência? Francisco, você tem utilizado a inteligência artificial, essa tecnologia? Com certeza a inteligência artificial veio para agregar. E veio para agregar muito, porque ela amplia muito a parte de uma pesquisa. Então, se você coloca uma pesquisa para fazer pela inteligência artificial, ela vai te dar muitos parâmetros. Mas isso são fontes que são auxiliadas, é claro, servem de auxílio para o comandante, ou para o DOV, que vai preparar o voo, ou para a tripulação que pretende realizar o voo. Claro que existem muitas informações, porém, algumas são oficiais. Então, como o piloto se porta, apesar de ele poder ver todas as informações meteorológicas, ele usa o equipamento, o site RedMet para analisar as condições oficiais de voo, que é um local onde tem todas as informações oficiais informadas pela Força Aérea, que isso tem uma validade mundial. Né? Então, como está o TAF de Campinas para previsão daqui algumas horas? Vou ter chuva no final da tarde? Não vou ter. Então, essa é oficial, mas isso não me impede de poder analisar outros fatores, como são as outras informações que a inteligência artificial pode nos oferecer para ajudar com esse mundo de informação a criar qual será a estratégia, qual será a rota, o que será feito para resolver esse voo em questão. Muito bem. É uma ferramenta, ao meu ver, que vem para ajudar, mas ainda precisa muito da avaliação do comandante em si, de utilizar essa informação de uma maneira coesa para o voo. Respondida, então, a pergunta da nossa telespectadora. Vamos para mais uma? Temos mais, produção? Temos, olha lá. Ó. Fernanda do Taquaral. Quais tecnologias são usadas para garantir a segurança dos aviões modernos, né? É o que eu ia conversar até com o Francisco sobre o motor dos aviões. Tem diferença, e muita diferença, acredito eu, de um motor aí de 25, 30 anos atrás para um motor recém-construído, né? Então, a tecnologia, ela ajuda e garante a segurança nessas construções, Francisco? Sim, com certeza. A tecnologia, os motores, a evolução dos motores vem evoluindo, né? Desde a sua criação até hoje nos diversos ramos. Vamos falar da aviação de menor porte, aviões monomotor a pistão. Eles vêm desenvolvendo hoje sistemas que dependem de menos componentes, que geram uma confiabilidade muito maior, né? Por exemplo, um avião hoje a pistão, ele já consegue voar com querosene. E ele voando com esse querosene, ele consegue reduzir uma quantidade de, por exemplo, velas de ignição, conjunto de magnetos. É uma técnica nova para se conseguir fazer o voo. Porém, existe uma balança. Ou seja, existe um avião que tem um motor tradicional que já voa há tanto tempo sem problema. E nós temos uma tecnologia nova. Então, tem que avaliar bem essa tecnologia nova que vem para ajudar, se ela é efetiva. E claro que na evolução conforme vai passando o tempo, isso vai sendo agregado e vai sendo melhorado com certeza. Na parte de estabilizadores, na parte eletrônica embarcada, hoje com o GPS, com o avanço do GPS, quando eu comecei na aviação não tinha GPS. E como fazia?
fazia como, por exemplo, já ouviu falar a rádio? Essa é a Sim. ZYK 3245. Claro, Isso é o prefixo da rádio, Sim. onde o comandante tinha uma antena loop embaixo do avião e ele conseguia, através de uma lista, sintonizar essa rádio e saber que rádio era. Ah, essa rádio é de Campinas. Então a seta do instrumento dele, ADF, Apontava para essa direção e ele sabia que para lá ficava Campinas. Gente, Nós tínhamos também olha rádio isso. faróis, como ADF e VOR. O ADF já foi extinto, né? Sim. Já não se usa mais. O VOR se usa em alguns poucos casos. Mas hoje, né, atual, é toda a navegação GPS. Muito bem. Posso complementar? Sim, por favor. Eu vou pelo lado humano, fatores humanos. Sim. Mesmo com toda a tecnologia, de altíssimo nível, de altíssima ponta, será o homem ou a mulher que comanda a máquina. Em alguns procedimentos, por exemplo, há pouco eu estava até conversando com o Francisco, que a gente chama de CB, que são cúmulos limbos, que é uma massa, quando a meteorologia ela fica extremamente densa, com uma nuvem extremamente densa, com várias performances de descarga elétrica, nuvens, vento a mais de 400 km por hora. O piloto, o comandante, em determinado momento está lá no piloto automático, ele vai desabilitar o piloto automático e ele comanda o avião. Ele comanda o helicóptero. Então, a tecnologia é importante, sem sombra de dúvida, mas ela deve ser encarada como uma grande ferramenta. E não como, não, aquilo ali eu entrego tudo para a tecnologia que ela resolve. Não. Continuará sendo o ser humano que vai dominar aquilo ali e vai tomar o que a gente chama muito, importantíssimo na aviação, que é a tomada de decisão. O que é que ele tem que fazer? Nós tivemos, no nosso mundo, os norte-americanos tiveram um acidente aeronáutico conhecido como o Milagre do Rio Hudson, aonde o comandante decolou de LaGuardia, uma aeronave de grande porte, com mais de 100 pessoas, comandante Sullivan. E assim que ele decolou a aeronave, houve uma ingestão de pássaros, gansos, aquela migração de gansos. E ele perdeu os 2 motores. Eu tenho a gravação original da caixa preta do avião. Não chegou a 2 minutos. 2 minutos. E aquele comandante, ele teve 2 minutos para decidir o que ele ia fazer. Ele ia voltar para outro aeroporto sem os 2 motores, com mais de 150 pessoas a bordo. O que é que ele decidiu? Tomada de decisão. Vou pousar no Rio Hudson. E todo mundo, pô, esse cara tá maluco, torre de controle, como é que você vai? E o comandante, vou pousar no Rio. E ele, com o seu fator humano desenvolvido, com a sua autoconfiança, com a sua preparação, com o seu treinamento, com a sua capacidade de autocontrole e confiança, ele falou, vou pousar o avião, e ele pousou a aeronave, eu esqueci o número do voo, não me lembro, no Rio Hudson, e todas as pessoas foram salvas. Maravilha. Durante a investigação, a turma lá dos Estados Unidos, questionando, mas por que você não foi para o outro aeroporto tal, assim, eu falei, você já tentou fazer isso? Aí ele, já, aonde? No simulador. Quantas vezes? 13, 18 vezes. Pois é. Eu tinha uma única chance, 2 minutos, sem os 2 motores para tomar uma decisão, e eu fiz um pouso forçado na água, que se chama aterrissagem. Então, a tecnologia ela é sensacional, extraordinária, ajuda nossas vidas, mas será o homem, será a mulher o grande decisor da tomada de decisão efetiva. Magnífico, perfeito. Vamos lá. Ah, tá. A produção colocou lá o número do voo, 159, olha lá. 1549. 1549. É esse, né? Obrigado. 1549. Isso aí, produção. Obrigada. Hein? Essa produção é magnífica também, né? Vamos lá, tem mais perguntas? Ah, tá. A produção tá avisando aqui. É o seguinte, gente. Tem muitas perguntas, bastante mesmo. Só que tem algumas perguntas que não cabe a nós, nesse momento,
responder. Eu gostaria que você explicasse aquilo que a gente estava conversando antes de entrarmos no ar, sobre algumas perguntas direcionadas a um determinado assunto que, sim, envolve a aviação, mas não cabe a nós responder esses tipos de questionamento. A gente está falando aqui, a gente agradece muito a sua participação, é maravilhoso ter você aí do outro lado, a gente entende até, né, que você queira saber sobre determinado assunto, mas o nosso intuito aqui, nesse momento, é falar da aviação, é mostrar como é a aviação daquela forma que você não vê, de repente, que você não tem a informação que é da segurança, que é da formação dos pilotos, que é falar da tecnologia e também da experiência dessas duas pessoas aqui que trabalham com a aviação já há muito tempo e têm essa experiência, essa expertise e que pode passar para a gente informações importantes sobre a aviação. Então, sobre essas perguntas que a gente não tem autorização, né, para falar, eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores, que são muitas perguntas que o pessoal está participando. Vamos voltar novamente. Quem que está em casa aí, o estudioso de física e matemática, né? Os mais novos. O estudo da física, né, o estudo científico, é algo extraordinário, porque ela está aí nas nossas vidas. Então, quem trabalha com aviação, aviões, helicópteros, de pequeno, médio e grande porte, o impacto da máquina perante a natureza é algo que pode causar um desastre de imensas proporções. Então, quem pode falar sobre isso? Um acidente, vamos falar de uma ocorrência aeronáutica, é uma autoridade que está tecnicamente e juridicamente habilitada a responder sobre aquilo. Exato. Qualquer pessoa que não estiver dentro desse escopo, juridicamente falando e tecnicamente falando, são apenas narrativas. Eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo, deve ter sido isso. Obviamente, todos nós temos a nossa liberdade de pensar. Mas a sugestão que eu deixo a todos, os telespectadores, que busquem informações de autoridades que são gabaritadas para fazê-lo. E aí eu já anuncio a todos, pesquisem aí, por favor, dê um Google aí, no CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O que é o CENIPA? O CENIPA é um quartel, é uma unidade da Força Aérea Brasileira, com sede em Brasília, no Lago Sul. Ele foi criado em 1971 por uma necessidade do nosso país, em termos uma agência responsável, o nome está dizendo, por investigar e por prevenir. Por que as palavras elas vêm nessa sequência? Primeiro investigar. Você vai investigar um acidente que aconteceu. Então, uma ocorrência aeronáutica ocorre, tá, ok? Vamos investigar. Quem é que investiga? O CENIPA. Mas por que ele investiga? Para prevenir que outro acidente também não aconteça. Sim. Então você em casa pode acessar o seu computador, o seu tablet, na internet lá, CENIPA. E lá você vai ver na página oficial do CENIPA, se não me engano, me perdoem aqui a minha falha na memória, eu acho que é no canto superior direito, você vai ter uma barrazinha lá assim, ocorrências aeronáuticas. Aí você clica lá. Nessas ocorrências aeronáuticas você tem lá por ano, por acidente, por região do país. Sim, a nossa produção, olha lá, ó, a base de dados de ocorrências aeronáuticas é gerenciada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA. Constam nesta base de dados as ocorrências aeronáuticas notificadas ao CENIPA nos anos de 2010 a 2021. Então, assim, é o que você está dizendo, né? É só acessar e entrar em contato. Eu gostaria de saber sobre um acidente que aconteceu tal. Busca lá no site do CENIPA as notificações, que são documentos oficiais, sim, que foram técnicos que estudam, como o Francisco disse, são cursos extremamente complexos, onde são investigadores, aqueles caras do CSI, eles realmente conhecem tudo de máquinas, são cientistas, profundos conhecedores de máquinas, e eles vão, através de várias metodologias, entendendo
quais foram os fatores contribuintes que levou à causa daquele acidente. Muito bem. Não cabe ao CENIPA apontar dedos. Não. Veja, não interessa para a aviação o culpado. Por isso que a aviação ela é tão apaixonante, porque eu não estou atrás de culpado. Eu quero saber quais foram os fatores contribuintes que levou a esse acidente. Olha, o fator contribuinte foi esse. E aí eu já deixo aqui uma dica importante para aqueles estudiosos da aviação que estão começando na carreira, busquem essas notificações aeronáuticas. Importante. Aprendam com as experiências, infelizmente, de outros que passaram por isso, e aí você estuda. Existe para o pessoal que é da parte da mecânica, é a DIVOP, que é a divulgação operacional, e lá do CENIPA, ele vai pelo lado da mecânica. A aeronave tal, assim, teve um pouso forçado porque quebrou o parafuso tal. Aí o mecânico estuda, por que quebrou esse parafuso tal? Aí essa divulgação operacional, ela ensina e mostra por que aquele parafuso, faltou a graxa, número tal, tal, tal. Ou seja, sábio é aquele que aprende com a experiência dos outros. Muito bem. Até complementando essa parte aqui, falando só sobre a parte de treinamento, Sim. dá um exemplo bem prático. Sim. Quando eu comecei na parte de aviação, a gente foi alguns seminários de segurança, às vezes o pessoal começa até com um minuto de silêncio em respeito às pessoas que tiveram que sofrer ou que passaram por esses acidentes, e com isso a gente estava ali na cadeira, tranquilo, aprendendo e treinando e entendendo o que aconteceu para não acontecer de novo, né? Isso é fantástico. E bem rapidinho assim, teve um acidente que o comandante estava fazendo o voo, desses voos que ficam no litoral com faixa, e por um motivo ou outro, o manche dele saiu na mão. Então, naquele momento que ele saiu com o manche na mão, ele compensou a aeronave e trouxe a aeronave para um pouso de emergência sobre a água, não aconteceu nada com ele conseguiu pousar, mas utilizando os compensadores. Tá? E isso foi levado para a gente, que foi uma outra pergunta que foi feita. Por que você não assumiu o comando do lado? É claro que sentado aqui, tomando um cafezinho, muito fácil. Mas com a experiência que ele teve êxito, conseguiu pousar e não se acidentou. Mas esse exemplo foi para um treinamento que para hoje, qualquer piloto que sai o manche na mão, eu lembro daquele treinamento, eu sou segurado do lado. Muito bem. Então, essas técnicas são utilizadas para que o piloto que está na ativa, para que o piloto que participa dos seminários consiga avaliar o que aconteceu e, se for acontecer uma situação parecida, como ele pode resolver. Isso é fantástico. Muito bem, né? Estamos aqui então com o Francisco Carlos, também o Mário Coimbra, falando um pouquinho sobre a aviação de uma forma diferente, que você não está acostumado, né? Então é bom que você entenda. A aviação é algo apaixonante, você vai entendendo com a experiência dessas duas pessoas aqui que estão participando do Estúdio Câmara ao vivo. Mais perguntas, o programa está quase acabando, mais 15 minutinhos, então ainda dá tempo para você participar. O telefone está na tela. E a Rose do Centro pergunta: o piloto automático de um avião é capaz de decolar, voar e pousar sem intervenção humana? Uma curiosidade bem peculiar. Muita gente tem essa curiosidade. Fala, piloto automático, deixa que ele vai, faz aí a rota e desce. Sim. É isso mesmo? Na verdade, o piloto automático, ele segue o que o comandante setar. Então, lógico que a aeronave por si só não consegue decolar sozinha. O comandante consegue setar algumas configurações onde ele, analisando o que está acontecendo, o piloto automático segue o que foi definido, ou qual é a intenção do voo. Existem alguns procedimentos de aproximação, quando, por exemplo, em Guarulhos, quando nós temos muita formação de nuvem, né? Então o piloto automático ele traz o equipamento até muito próximo do chão e sim, num LS CAT 3, ele consegue pousar, tá? Sozinho. Porém, sobre a inspeção ou o monitoramento do comandante. Exatamente, tá? É o ser humano, né? Precisa da expertise, da disciplina do ser humano. A máquina, maravilhosa, mas o ser humano tá aí. E às vezes as pessoas falam assim, né? Nossa, a inteligência artificial, a tecnologia vai interferir, eu vou perder meu emprego. Tá vendo só? Isso é mais um exemplo de que com toda a tecnologia é o ser humano que tem aí a definição, e é por isso que você precisa, né, estar atento, estar se atualizando e lembrar que você é único. Vamos lá então, vamos mudar um pouquinho de assunto?
Aliás, eu acho que a gente pode até conectar esses dois assuntos, que a gente vai falar de tempo agora, porque a Defesa Civil do Estado informa que até amanhã tem aí o predomínio de massa de ar quente. As temperaturas tendem a subir gradativamente, com momentos de calor intenso aqui na região de Campinas, com previsões aí de temperaturas máximas, né? Até 33, 34, 35 graus. E a nossa repórter, a Luana Galiza, ela foi até o centro da cidade para saber o que a população tem feito para se refrescar. Como que será que as pessoas estão lidando com o calor? Vamos lá então, Luana. Bom dia para você, tudo bem por aí? Fala com a gente. Oi, Rúbia. Oi para todo mundo que nos acompanha agora. E é isso mesmo, a Defesa Civil emitiu essa alerta, né, que conta que até amanhã essa massa de ar quente fica aqui pela cidade. Quem acorda cedo, assim como a gente, já percebe, né, aquele calorão logo já às 7 da manhã. Por isso a gente veio até aqui o calçadão da 13 de maio, ver com a população o que eles têm feito ultimamente para poder amenizar um pouco esse calorão. Por conta de Campinas ser uma região muito descontrolada entre chuva, entre calor, então a gente está sempre tentando se proteger, tentando tomar sempre uma água para ficar refrescado, tentando não usar roupas quentes também no calor, então a gente está sempre se mantendo no certo, entendeu? Nas empresas que a gente trabalha aí é bastante água gelada, né? Bastante mesmo, porque tem hora que você procura uma sombra para sentar, para dar um tempo, porque tem hora que o coração fica agitado. Nesse calor daí, que tá calor daquelas, tem que tomar uma água para se hidratar um pouco, né? Descansar um pouco, que esse calor tá terrível. Além do bloqueador solar, eu tenho que dar um descanso em algum lugar para não estressar, para me acalmar. É isso, eu faço isso e tomo bastante água. E a água é sempre a melhor pedida, né? Acho que até os médicos falam que se hidratar nunca é demais, principalmente com a água. Você aí de casa também tem que prestar atenção nos animaizinhos, nos pets. Dá uma olhadinha ali no pote para ver se a água tá fresca, coloca um gelinho antes de sair de casa, porque eles também sentem calor, não é mesmo, Rúbia? A Rúbia tem um cachorro aí que tá sempre cuidando, porque eles sempre passam muito calor, além da gente que tem toda essa consciência. É com você, Rúbia. Muito bem, Luana Galiza, obrigada pela sua participação. É claro, a gente precisa muito cuidar dos nossos pets. Você sabe que o meu cachorro, quando eu chego em casa, ele toma água com gelo, né? A gente precisa, sim, cuidar dos nossos pets, até porque essa onda de calor aí tem previsão de 5 graus acima da média, né? E falando em onda de calor, eu quero trazer para a aviação, porque a gente sabe que a questão aí da chuva, das nuvens, né? Que tem toda aquela turbulência, aquela coisa, isso a gente sabe. Entender, não digo que a gente entenda, né, pessoas comuns, mas a gente sabe que pode ocorrer a questão da turbulência. Agora, ondas de calor, elas interferem também na questão aí da rota, da aviação? Sim. Sério, Francisco? Diretamente, para os helicópteros principalmente. Sim. Né? Então nós temos, a gente estava falando até ontem sobre isso, 40 graus no Rio de Janeiro. Algumas máquinas não conseguem operar com essa temperatura. Porque não consegue sustentação. Toda vez que aquece demais, o ar fica mais rarefeito e a máquina não se comporta com os mesmos parâmetros que ela deveria. Então ela tem limites inferiores e superiores. Sim. A gente está muito próximo dos limites superiores que as máquinas são construídas. Né? Um Agusta, por exemplo, ele tem limitação de 50 graus. Se está a 50 graus, não pode decolar com a máquina. Então, ontem, né, Rio de Janeiro, 41 graus, sim, muito próximo. Então, os comandantes, principalmente de asas rotativas, que ficam ali perto de Jacarepaguá, que tem um grande número, lá em São Paulo também, né, cidade com o maior número de helicópteros do mundo, nós temos que tomar muito cuidado para o tipo de operação, né, esperar um momento propício. Por exemplo, ondas de calor, a gente sabe que o verão é assim, final de tarde, tem pancadas de chuva e a gente vê na cidade que está acontecendo alguns fenômenos meteorológicos que não aconteciam antigamente. Exato. Nuvens com elevação acima de 45 mil pés, muito altas, né? Então, linha aérea, por exemplo, no passado, não tinha tanta necessidade de desviar de algumas nuvens, porque o nível que eles voavam, que é o mesmo até hoje, essas nuvens não se formavam, e hoje formam. Não é de se surpreender que a cidade fique inundada. Exato. Porque a formação vertical dessas nuvens que estão acontecendo hoje em dia é muito grande e
é inusitado, não se tinha isso. Então, alguns fenômenos meteorológicos a gente consegue perceber que não acontecia, né? E a temperatura interfere diretamente. Então, o que o comandante pode fazer para amenizar ou para driblar isso aí? A gente até se fala, pô, no verão, vou de manhã. Tenta decolar o quanto antes para você sair. Pô, a linha aérea tem que voar, tem que desviar, e alguns trechos evitar os períodos de 4 da tarde até 6 da tarde, que é onde tem aí a mudança de tempo e é onde vai acumular todo esse calor convertido em água, em chuva, que é o que acontece. Muito bem. Quanta informação. Por favor, Mário. Deixa eu aproveitar o gancho e aí eu falo sobre a responsabilidade da tripulação na tomada de decisão. Mais uma vez, né? Lembrando, tem uma frase que a gente gosta muito da aviação, que é assim, o número de... é uma equação. O número de decolagens tem que ser igual ao número de pousos sem emoção. O número de decolagem tem que ser igual ao número de pouso sem emoção. Sem emoção. Ou seja, decolou, pousou. Aparentemente pode ser simples, mas não o é. Então, qual é a sugestão que eu dou a quem nos assiste? Estar sentado na cadeira de um comandante poderá passar pela cabeça dele assim, estou numa condição meteorológica degradada, não vou ter condições de segurança para pousar em Campinas, vou alternar para Guarulhos. E procurem entender que se esse comandante tomou a decisão de alternar para Guarulhos, foi para que você voltasse vivo para casa. Porque muitas das vezes as pessoas possam taxar lá, mas eu não queria, mas eu... Sim, todo mundo gostaria de pousar em Campinas, em VCP. Mas o comandante, muitas vezes, ele não consegue ser maior do que as condições meteorológicas. E se o comandante fizer isso, é para que você volte vivo para casa. Então procure entender por esse lado essas condições meteorológicas, tá, pessoal? Muito bem, muito bem. Olha, mais perguntas, né? Vamos lá, a produção avisando que tem mais perguntas, agora 9 horas mais 7 minutinhos. Vamos com perguntas na tela. Quem fala com a gente? Alô, Anderson, do DIC1, muito bom dia, obrigada pela sua participação. O Anderson pergunta, o que acontece quando um avião precisa mudar a rota no meio do voo? O que acontece, Francisco? Ele pode, o comandante, ele tem a autonomia de mudar ou de solicitar uma mudança de rota durante todo o voo. Já aconteceu num voo executivo que a pessoa precisava ir para São Paulo e nessa decolagem daqui para São Paulo, que seria um voo de 15 minutos, ela olhar para mim e falou, olha, a reunião de São Paulo foi cancelada, eu tenho que ir para o Rio. Então o comandante tem a prerrogativa de entrar em contato com o controle de área e solicitar esse voo alternativo. Olha, meu destino é São Paulo, mas eu não preciso mais ir para São Paulo, agora eu preciso para o Rio. E às vezes o comandante, qual seria o seu destino no Rio, o controlador, qual seria o seu destino no Rio para prever toda essa mudança. É claro que o comandante já tem noção, principalmente da aviação executiva, quais são os pontos que ele precisa ir. Então ele já deixa o avião pronto para, se vai para São Paulo e pode ir para Rio de Janeiro, ter autonomia, ter combustível para que ele possa cumprir essa jornada e solicitar. Então, toda vez que ele solicita, o controle vai avaliar e vai te apoiar nessa mudança de rota, nessa mudança de decisão sem problema. Isso é um caso normal. Ora, em casos que não são normais, no caso de uma emergência. No caso de uma emergência, o comandante tem autonomia para pousar aonde ele precisar, informando através de Mayday qual é a intenção dele. Nesse momento, a aviação toda volta-se para ele, para que ele consiga efetivamente realizar o pouso com segurança e salvar as vidas. Então, é uma mudança de rota. Às vezes eu poderia estar indo para São Paulo, para o Campo de Marte, e ter Guarulhos mais próximo e precisar aproximar de Guarulhos e estar vindo um voo internacional. Esse voo internacional vai ser remetido, vai ser redirecionado, para que quem esteja em uma condição de emergência possa realizar os voos, as mudanças de rota necessárias. Então, normal pode ter alguma variação, desde que seja na executiva. Num voo comercial, o voo comercial já tem uma rota definida. Sim. E já tem todo um preparo para desembarque dos passageiros, um próximo embarque. Então, num voo comercial, isso não é comum acontecer, tá? Mas aconteceria em função de algum fenômeno. Por exemplo, aconteceu aqui já em Campinas, veio uma aeronave que pousou na pista e estourou o pneu. Tá?
estourou o pneu, ela está no meio da pista. Não tem como os outros voos pousarem ali. Sim. Então, se o comandante tem autonomia para fazer as órbitas e ele conversa, e ele fala com a torre, ela fala com os controles e vem que isso é rápido para a retirada da pista, ele fica em órbita e vem para o pouso. Ah, não é possível, não vai liberar a pista tão cedo, como uma vez ficou aí um avião atrapalhando durante uma semana praticamente. O voo, todos esses voos que estavam acontecendo tiveram que ir para os seus alternados, que já é previamente planejado, porque não adianta só alternar. Onde a gente coloca todas essas aeronaves que estão voando ao mesmo tempo num aeroporto só? Então isso tem que ser direcionado, né? Como aconteceu quando teve o tsunami no Japão. Eu li um livro sobre um comandante que estava indo para lá, e aí, como que você faz com um país afetado? Onde você coloca todas as aeronaves que o destino era o Japão. Sim. Então eles foram para uma base aérea, onde eles ficaram para receber uma escada e poder descer, e conseguirem descer 12 horas aguardando. Então imagina 12 horas dentro de um avião, esperando uma escada para poder descer, porque estava em caos o país em função do tsunami. Então, tudo isso é muito bem planejado. O que é ideal é que se cumpra a rota, que se cumpra os voos planejados. Agora, o comercial sempre vai cumprir, só não vai cumprir quando for alguma determinação naquele aeroporto específico. Agora, a aviação executiva ela é mais dinâmica. Então, o comandante da aviação executiva, ele já consegue mais ou menos saber quais são os compromissos e já deixa a aeronave meio preparada para o que vai realizar. Muito bem. Olha, temos mais perguntas. Eu acho que é a última, né, produção, que a gente responde. Se der, vamos responder duas. Tem muitas perguntas, a gente já agradece, né? Okay. Você que está participando e que está fazendo a sua pergunta. Ó, essa pergunta vem de Hortolândia. O Ricardo, ele diz, o que acontece se um dos super ricos que comprou um helicóptero decidir voar 2 quilômetros sem comunicar ninguém? Ah, alguém consegue detectar? Ele quer saber se tem aí a detecção de uma aeronave que não foi comunicada. Sim. A Força Aérea tem ela e faz parte da responsabilidade dela ter o controle do espaço aéreo. Sim. Né? Então ela sabe qual aeronave está decolando, qual aeronave está pousando e também aquela aeronave que decolou, não pousou e desapareceu do radar. Então, ela está onde? Ela caiu? Ela desapareceu? Ela foi abduzida? O que aconteceu? Então, o piloto que fizer isso, lembrando novamente, que a aviação ela investiga com o intuito de evitar uma ocorrência aeronáutica. Perfeito. Ela vai verificar qual foi o problema. Esse piloto, ele teve uma pane nas comunicações da máquina dele, ele não conseguiu comunicar? O que é que gerou isso, entendeu? Mas respondendo, sim, essa aeronave vai ser detectada por ter desaparecido. Inclusive nós temos na parte de fronteiras, tá? Na parte de fronteira do Brasil, nós temos uma área de 50 quilômetros que toda aeronave que pretende passar por ali ou sobrevoar ali, tem que ter plano de voo. Se não tiver plano de voo, existe todo o sistema de defesa aérea que essa aeronave com certeza vai ser interceptada. Muito bem, então é assim, gente, são regras que precisam ser seguidas, né? E o espaço aéreo está aí e você precisa, sim, fazer a comunicação, não é assim pegar o avião e sair voando, nem um dronezinho a gente pode subir com ele, levantar voo sem avisar, né? Então são regras que precisam ser seguidas para que tudo siga conforme manda, né, o figurino, e para que não tenha acidentes e que as coisas aconteçam da forma mais tranquila possível. A última pergunta, para a gente encerrar, tá terminando, já tô com dó, sabia? Ah, queria falar mais, vamos lá. Ricardo do Padre Anchieta. Existem muitos relatos de avistamento de aeronaves extraterrestres. E aí, eles são levados a sério? Vocês que vivem nas alturas podem ter mais aí expertise para falar pra gente, porque a gente tá aqui embaixo o tempo todo, vocês estão lá em cima o tempo todo. Esses relatos de pilotos que viram algum objeto voador não identificado. Sim. Eu vou contar só um que foi para a mídia algum tempo atrás, né? De um comandante de uma companhia aérea nacional que viu algumas luzes sobre a nuvem, né? E informou o controle, e o controle também viu. Porque o radar, ele consegue detectar as aeronaves que estão com plano de voo através do transponder e consegue identificar qualquer coisa que esteja perto, né? E ele falou, ó, é alguma coisa que está aí perto de você.
Aí o cara falou, o comandante falou, olha, essa aeronave não estou vendo mais as luzes. Ele falou, a gente viu que ele atravessou 2 estados em 3 segundos. Uau! O que é isso? Pode ser um erro do radar? Pode ser efetivamente algum equipamento? Pode. Porém, comprovadamente, que a gente conheça na parte de segurança de voo, na parte oficial, é desconhecido. Então, são alguns relatos, alguns avistamentos que se veem, né? Claro, a gente está olhando mais para o céu, a gente vive olhando para o céu como comandante, a gente vive analisando nuvem, então a evidência de conseguir ver alguma coisa é maior. Porém, esse é o único relato que eu vi que ficou famoso, que eles conseguiram ver uma luz e falou com o controle, controlou isso que a gente tinha identificado, atravessou 3 estados em 3 segundos. E você, Mário, na sua experiência? Eu vou para o lado do inconsciente coletivo. Uma vez eu voando na Amazônia, nós pousamos numa comunidade indígena e os indígenas, eles ficaram em estado de choque emocional por identificarem um pássaro de metal. Você tá brincando? Aonde as asas giravam nesse sentido e saíram dessa nave homens e mulheres com uma roupa colorida. Será que na cabeça daqueles indígenas eles não deveriam estar pensando, esses caras são extraterrestres? Exatamente. Então, assim, fugindo de qualquer tipo de narrativa ufológica, eu coloco para pensar, será que nós, na nossa infinita pequenez, porque nós não podemos estar sozinhos, nós somos um pontinho, a Carl Sagan dizendo, o pontinho, o micro pontinho azul. É só a gente aprofundar os estudos aí de astronomia, vamos verificar que a gente é um micro pontinho azul em bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. Exato. Então, será que numa narrativa assim quase romântica, será que nós não poderíamos ser aqueles indígenas que eu conheci, que estavam olhando um helicóptero, um pássaro de metal girando? O que será que passou pela cabeça deles? Então, exatamente. Vamos esperar o tempo dirá. O tempo dirá. E o tempo disse que nós precisamos encerrar. Chegou, né? Poxa vida, gente. Olha, então, suas considerações finais. A gente agora já 9h17, o programa vai até 9h15. Nosso bate-papo tá tão bom, legal. São tantas informações, compartilhamento, né, de experiências. Isso é muito bom. Eu quero só agradecer vocês pela presença, disponibilizar o tempo. Eu sei que o tempo de vocês é corrido e vocês estão aqui com a gente. Olha, gratidão mesmo, né? Vamos lá, então. Piloto de táxi aéreo e helicóptero, especialista em segurança de voo, gratidão, Francisco Carlos, muito obrigada. Muito bem, a aviação, como a gente estava falando, né, é encantadora, é uma profissão que é romântica, né, é uma profissão que é quase um sacerdócio, né, o comandante, as pessoas que estão envolvidas, né, o controlador, o pessoal da base, do chão, todos trabalhando para um único objetivo, né? Voar com segurança que as pessoas possam fazer. E é fantástico, é uma profissão fantástica. O voo de pequeno porte é legal. Nós temos o aeroporto dos Amarais aqui do ladinho, que atende isso de uma demanda muito legal. E eu convido a todos, né, que queiram conhecer o Clube de Campinas. É um lugar muito legal, a Empire também. É um lugar que você tem o primeiro acesso ou um primeiro contato, onde vai ter lá os comandantes, as pessoas, e sempre muitas histórias boas, né? Com certeza. Maravilha, gratidão mais uma vez. Agora, nosso especialista CENIPA, Mário Coimbra, suas considerações finais. Muito obrigada. Eu deixo a minha homenagem ao mineiro Santos Dumont, que lá de 1906, ele mostrou ao mundo a capacidade que nós brasileiros temos. Ele foi o inventor do avião e isso para nós é indiscutível. E eu homenageio, desde esse mineiro de 1906, a todos os pilotos de aeronaves de grande porte, de pequeno, médio porte, asas rotativas, asas fixas, que fazem de suas vidas
a alegria de centenas e milhares de pessoas. Quem decola um avião está levando pessoas para um encontro num casamento, para visitar um parente, para enterrar um filho, para buscar o seu pet. Então, a minha homenagem a todos os aeronautas e também aqueles que estão em solo, mecânicos de manutenção aeronáutico, aqueles que cuidam da pista, aqueles que cuidam do controle do espaço aéreo, a todos aqueles que vigiam o nosso espaço aéreo brasileiro, que os seus voos sejam repletos de muito boa sorte, excelentes tomadas de decisão e que o grande e eterno espaço azul brasileiro os receba de forma que todas as suas decolagens sejam iguais aos seus pousos. Maravilha. Obrigado. Muito bom. Nossa, gente, muito bom. E eu só quero, para fechar, eu quero lembrar e dizer parabéns também às mulheres que hoje são comandantes, as mulheres que hoje estão aí no comando, né, na cabine de um avião. Eu sigo algumas, eu fico fascinada, eu acho maravilhosa. Claro, os homens também, mas eu digo por ser uma mulher, uma profissão assim mais pro lado masculino, hoje nós temos várias mulheres comandando as aeronaves e eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Então, parabéns, continue. E a todos os pilotos, a toda a equipe que faz possível, né, a aviação no Brasil, a nossa gratidão, o nosso respeito e que Deus os abençoe, né, para que seja o voo, a decolagem e o pouso sejam tranquilos, né? E a gente agradece você que participou, você que esteve com a gente aqui no Estúdio Câmara ao vivo, agradecemos os nossos entrevistados, lembrando que ao meio-dia nós temos o jornal Câmara Notícia, com informações do Legislativo, também informações aqui da nossa cidade de Campinas, e amanhã, às 8 da manhã, ao vivo, mais uma edição do Estúdio Câmara, e o tema de amanhã é sobre os animais de estimação. Você já ouviu falar sobre acumuladores de animais de estimação? Você tem quantos? Eu tenho 2. Qual é o limite? A partir de quando você se torna um acumulador de animais de estimação e o que isso traz de grave para a sua saúde mental e como que fica também a saúde dos animais. Especialistas ao vivo aqui no estúdio conversando com a gente sobre os animais de estimação. Combinado assim? Encontro marcado amanhã às 8 da manhã. Um abraço grande para todos vocês. Uma ótima terça-feira. Fiquem todos com Deus e até lá, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau. Nossa, muito.